Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia! Hoje estamos iniciando aqui mais uma etapa do nosso estudo dirigido da Lei 9433 de 97, conhecida como a Lei das Águas. Estamos aqui aguardando a nossa companheira de sempre. Vamos ver se ela chega aqui para esse bate-papo. A nossa querida Rafaela Faquete. A gente se encontra estudando o título 2, né, do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e a gente já avançou para o capítulo 3, que versa sobre comitês de bacias hidrográficas. Aí chegou a Rafaela, vamos abrir o microfone dela. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Nelson. Estamos juntos novamente. Nosso bom dia hoje vai para a doutora Érica Cortines, que é aniversário dela. Oh, que maravilha! Vamos depois também fazer cumprimentá-la. Interessante que ontem ela me pediu para... Ah, não, a Érica, né? Eu tô com a Karina na cabeça. Eu vi que você acrescentou a Úrsula na Rede Rios. A filha dela, né? Poxa, vamos paparicar essa jovem aí para ver se ela engana na gestão hídrica. Eu acho uma ótima aquisição. Tá bom. Excelente aquisição. Ela já participou lá de reuniões do Comitê Piabanha, não? Ela fez parte do seminário do Comitê Piabanha do ano passado. Ah, tá. Maravilha. Palestra, e ela tanto deu palestra quanto ela coordenou uma mesa. Oh, legal. Ela é tudo de bom. Maravilha. Mas vamos lá. Vamos ao capítulo 3. Dos comitês de bacia hidrográfica, onde a gente se encontra. Isso. Muito bem. Aí o capítulo 2 começa com o artigo 37. Os comitês de bacia hidrográfica terão como áreas de atuação: 1. A totalidade de uma bacia hidrográfica. 2. Subbacia hidrográfica de tributário do curso de água principal da bacia ou de tributários desse tributário. E o celular caindo aqui. Aí vamos lá. 3. Grupos de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. A todo esse conjunto nós chamamos de região hidrográfica, né? Isso, porque o que acontece? A totalidade de uma bacia hidrográfica. Por exemplo, a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul ou a bacia hidrográfica do Rio São Francisco são rios grandes, né? Então, você tem um comitê de bacia federal e vai ter comitês das subbacias, que é o nosso caso aqui, o Piabanha, o Dois Rios, o Médio, né? Que pegam os tributários, ou seja, os afluentes, com os seus subafluentes, né? E dependendo do tamanho
dessa área hidrográfica, você passa a ter um comitê, às vezes, grande demais, né? Então, se divide essas subbacias. Na realidade, nosso... são tributárias desse rio federal, que é o Rio Paraíba do Sul, né? Por que federal? Porque ele interliga, né? Perpassa por mais de um estado. Então, toda vez que isso acontece. E aí o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, se dividiu em regiões hidrográficas. No caso do Piabanha, nós temos a bacia, exatamente a bacia do Rio Piabanha, né? Mas a gente agrega outras subbacias, que são as que drenam os municípios de Carmo, Sumidor e Sapucaia, que drenam diretamente para o Paraíba do Sul. Você tem aqui ainda um parágrafo único, né? A instituição de comitês de bacia em rios de domínio da União será efetivada por ato do Presidente da República. Isso se repete também nos estados em que quem efetiva a instituição dos comitês de bacias estaduais são os governadores do estado. Então, se eu não me engano, o último comitê que passou por esse processo foi o Rio Parnaíba, né? Que ele corta lá o Piauí, ele vai... Então, muito interessante essa lógica. Mas a constituição desse CBH ele foi agora recente também, Parnaíba. E ainda temos muitos comitês a serem formados e instituídos, né, Nelson? A gente aqui do Rio de Janeiro tem uma situação bastante ímpar, né? Porque temos todas as regiões hidrográficas do estado bem definidas, né? Então, isso aqui, no nosso estado, isso está atendido integralmente, né? Aqui no Rio de Janeiro teve um movimento muito forte, né? Tanto por parte da sociedade civil, quanto do próprio Conselho Estadual de Recursos Hídricos e da Serla, na época, né, antes de ser o INEA, a Serla, ainda sob a presidência do Ícaro Moreno, é isso? Não lembro. Do Ícaro Moreno, e depois sob a presidência da Marilene Ramos. Os dois montaram a divisão por região hidrográfica e fecharam essas 9 regiões. E puderam, com isso, facilitou a constituição dos comitês já com as regiões hidrográficas já estabelecidas. Eu tô doido para chamar. Aliás, eu já fiz o convite para ela, ainda não tive a resposta, mas eu quero convidar. Estou assim nessa expectativa de trazer a Marilene Ramos para uma live no Eu Cuido de Rios, para ela contar para a gente essa história e manter essa história viva, né? Da formação ela é um importante ator da história da criação dos comitês de bacia. Ela, o Ícaro Moreno, o doutor Mauro Viegas, que eu não sei nem se está vivo ainda, se está, deve estar bem velhinho, porque foi o presidente do CERRI na época da criação dos comitês. O Ícaro Moreno, você é a primeira pessoa que me faz assim acender uma luz para esse nome. Eu não lembrava dele aí, não lembro de ter ouvido ou fixado dessa forma como você
está trazendo aqui. De repente, a gente pode buscá-la e ver se a gente faz uma live com ele também. Ele continua sendo funcionário do Estado. A É? última vez que eu tive notícia dele, eu acho que ele estava à frente do Maracanã, das obras do Maracanã, não lembro, não. Uhum. Muito bem, mas vamos passar aqui o artigo 38, que diz que Isso. compete aos comitês de bacia hidrográfica no âmbito de sua área de atuação. Aí um diz assim, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Depois a gente volta aqui, porque isso aqui é muito interessante. O 2, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. 3, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. 4, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. 5, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão para efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos de acordo com o domínio destes. 6. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de recursos hídricos e sugerir valores a serem cobrados. Aí o 7 e o 8 foram vetados. A gente passa para o 9, que é estabelecer critérios e promover o rateio do custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Parágrafo único. Das decisões do Comitê de Bacia Hidrográfica, caberá recurso ao Conselho Nacional ou aos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com as suas esferas de competência. Então, a gente até já falou alguma coisa nesse sentido em papo passado, né? Mas vamos voltar aqui ao primeiro, que diz promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular as atuações de entidades intervenientes. Eu vejo o comitê assim como, eu já falei aqui, como uma locomotiva, né? Ela tem que puxar o vagão, não pode ficar, não pode deixar barato. Isso mesmo. Porque dentro do comitê, que todos os atores relacionados a recursos hídricos, e eu acrescento também os relacionados ao meio ambiente em geral, é dentro do comitê que se deve dar essas articulações, né? Debater as questões todas que têm interveniência, que têm causam algum tipo de dano ou de melhoria dos recursos hídricos na região hidrográfica, é dentro do comitê que se deve discutir, né? Tanto é que aqui diz que são os comitês que devem propor as acumulações, derivações, captações. As obras, de um modo geral, devem ser discutidas dentro do comitê. Qualquer intervenção nos rios devem ser discutidas dentro. Aí é onde entra aquela situação, né, que a gente precisa considerar fortemente e que a gente já falou dela em situações anteriores, mas que vão se fechando. As coisas acontecem no território. O território, geralmente, na grande maioria das ações desenvolvidas no território, cabe aos prefeitos, né, às prefeituras. Mas, no caso hídrico, e dos impactos que isso tem com a questão hídrica, aí, neste caso específico, essa conversa precisa ser muito, muito bem transada, né, dos prefeitos, das prefeituras, para com os comitês.
para que Sim, uma prefeitura não seja impactante numa outra um outro município que esteja acima ou até abaixo, né, exato. do curso d'água. Mas, inclusive, também o órgão gestor, né, tem que conversar Uhum, com o comitê, uhum, porque os órgãos gestores estaduais são eles que executam muitas obras, né, de dragagem, de drenagem, coisas que não são propriamente do município, porque há uma superposição de tarefas entre o Estado e os municípios que acabam impactando os recursos hídricos. Porque, uhum, por exemplo, o INEA tem o mau hábito de entrar nos rios das cidades com o limpa-rio para fazer dragagem. uhum. E os comitês nunca são exatamente comunicados, né? É, E isso é um é, incômodo que a gente está tentando resolver com a atual direção do órgão gestor, para que haja uma consulta aos comitês antes de se tomar uma atitude, né? Porque esses impactos de obra ou de dragagem são muito prejudiciais à biota do rio. uhum. É por isso que eu acho que a gente tem que trazer isso para o âmbito do CERRI, mas como ficou marcado para mim a importância desse tema, e aí o Comitê Guandu foi um dos primeiros a fazê-lo aqui no Rio de Janeiro, a resolução número 11, lá atrás, ela já sofreu alterações, quer dizer, ela teve aperfeiçoamentos. Agora não estou lembrando qual foi o número que ela recebeu desse aperfeiçoamento, mas aí o Comitê da Baía de Guanabara também o fez, que é uma resolução que aponta para a necessidade de qualquer intervenção de empreendimentos públicos ou privados na região hidrográfica, isso precisa passar, como está previsto aqui na lei, pelo Comitê de Bacia anteriormente. Aí você falou assim, comunicar, não é comunicar não, tem que passar por lá para que haja as deliberações acerca desse empreendimento, né? Sim, só que quando se trata do limpa-rios, o órgão gestor entra com as dragas sem passar por ninguém, só pela prefeitura. E isso não pode continuar acontecendo. E eu E a, concordo com essas resoluções que o Guandu e o Baía de Guanabara fizeram, nós temos necessidade de fazer também aqui no Piabanha. Depois eu vou te pedir para você me conseguir a do Guandu. tá. Não, e na realidade é o seguinte, a gente vai até, literalmente, essa é uma bandeira que eu tenho há muito tempo e eu acho que ela é fundamental, e esse estudo aqui está nos possibilitando mais ainda, né, reforçar isso. A gente vai fazer isso para todo o Estado, vamos levar isso para ser uma resolução CERRI, para que não fique só nos comitês. Isso tem que ser Isso uma é resolução super CERRI. importante, super importante. Para ter Saiu um peso significativo do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Ótima ideia, Nelson. Excelente. Aqui o número 2, que é arbitrar em primeira instância administrativos conflitos, acho que a gente já falou bastante até semana passada. Uhum. Qualquer tipo de conflito de uso relacionado a recursos hídricos, a primeira instância a debater, a tentar resolver os conflitos é o Comitê de Bacia.
caso não haja um consenso, vai para o Conselho Estadual ou para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, dependendo da esfera do rio. E só se não chegar ainda a um consenso é que isso vai para o Ministério Público para ser judicializado. Muito Até bem. não, né? Até Ou não. quando chega no Ministério Público, ainda pode haver acordo. Muito bem. Aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Esse plano deve ser o mais abrangente possível, mas a gente ainda vai falar dele. Acompanhar a execução do plano, né? O quinto, propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais as acumulações, isso aí a gente já falou também. Sim. E essa isenção de obrigatoriedade de outorga, porque a lei faculta em pequenas captações que haja isenção de outorga. Eu já acho que toda e qualquer captação ela deveria ter a outorga de direitos de uso e poderia ter a isenção da cobrança. Mas da outorga eu acho que a gente não deveria ter. Então, aí como começam os conflitos. Então, como é uma competência do comitê, o comitê pode, para a sua região hidrográfica, né, propor, né, o conselho, no caso, a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, no caso é o conselho estadual, e isso vai ser, de uma certa forma, vai ganhar uma dimensão diferente, né? A gente pode sair digamos assim, do plano comum, né, Exatamente. fazer no caso da região hidrográfica 4, que é a região do Piabanha, que a gente está falando aqui, isso tem faz uma diferença enorme, né? Com certeza. Porque as formas de captações de água na região é diferenciada por demais, sobre vários aspectos, né? Então, tem muito uso de água subterrânea e água de extrema qualidade, né? Inclusive para fazer aquilo que a gente adora consumir na sexta-feira. Então, minha ressalva sobre a obrigatoriedade da outorga, ela é diretamente proporcional ao tamanho das bacias, né? Ou seja, se você tem uma grande bacia, né, digamos o seguinte, um morador na beira do Rio Amazonas, ele fazer uma captação para a pequena propriedade dele, até se for para irrigar essa propriedade, né? Mas é um produtor rural de pequeno monto, né? Não faz sentido ter toda um efeito de cobrança em cima da captação dele, que é muito pequena em quantidade de água. Mas, mesmo assim, eu acho que tem que ter o registro. E é sobre esse aspecto que eu acho que a outorga deve ser obrigatória. Então, embora é uma coisa interessante. A cobrança dessa outorga seja isenta, seja uma outorga insignificante. Mas o registro disso, que eles resolveram isso com o CAR, e isentando de outorga do CAR, do CNAR,
do REGLA, tem vários documentos. Mesmo assim, eu acho que era importante, por uma questão educativa, que mesmo o pequeno produtor que tira a água do rio, ele devia ter um documento de direito de usar até tantos metros cúbicos. Então, Rafaela, deixa eu até falar uma outra coisa, que a gente está falando aqui de obrigatoriedade, mas eu quero até apontar para um outro detalhe, né? Que por muito tempo, nas aulas lá com o professor Zé Paulo, eu falava que água é direito, né? Água é direito, e ele batia nisso para caramba. Aí eu passei a dizer o seguinte: água é direito, mas tem uma corresponsabilidade de, de obrigatoriedade. Quer dizer, por quê? Porque olha só que coisa interessante, para que uma captação dessa, né, ela possa ter a plenitude daquele uso, é importante que os órgãos saibam que haja aquilo ali, daí a outorga. Por quê? Porque se houver uma contaminação acima, por exemplo, como é que essa pessoa que está abaixo, né, pode ser avisada se ninguém conhece que ele tem a captação? A outorga também serve para essa finalidade, para que o direito ao uso da água seja pleno, seja assim, Sim. usado com toda a segurança possível. Porque não é só a água, ele tem que ter a água com qualidade, né? Então, estas relações, esses conhecimentos se fazem importantes, né? No outro dia, Exatamente, exatamente. Porque você, ao longo de um curso de rio, você pode ter muitos consumos insignificantes. Dependendo da região, você vai ter um pequeno produtor rural vizinho de outro, de outro, de outro, de outro, e assim sucessivamente. E você lembrou de uma coisa muito importante: água é direito humano, mas água é direito humano para consumo humano, mas com qualidade e em quantidade necessária para seus usos mínimos, que é para o consumo, para beber, né, para ingerir, e essa precisa ser de qualidade para não causar doenças, e para higiene, para cozinhar. É o mínimo, né, mas tem que ter qualidade. Se eu tenho uma contaminação a montante da casa dessa pessoa, da terra dessa pessoa, essa pessoa precisa ter registro, precisa ser avisada. Você tem toda a razão. E é por isso que eu acho que os comitês não deveriam, em hipótese nenhuma, dar isenção da obrigatoriedade da outorga. Mesmo que seja uma captação muito pequena, você tem que ter o controle, você pode até isentar da cobrança, mas você precisa ter o registro dessa captação, tanto da quantidade que a pessoa capta, porque também essa pessoa precisa dar valor a essa captação. Em alguns cursos d'água em que a vazão é pequena, eu acho que nem a isenção da cobrança pode ser dada, porque não pode haver desperdício. Nós estamos aí à beira de uma outra crise hídrica no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e Paraná, que a gente não pode desperdiçar uma gota de água. É fundamental que a gente tenha essa consciência. E é dentro desse espírito que eu vejo tanto a outorga quanto a cobrança. Não é para gerar dinheiro, principalmente para gerar a consciência nas pessoas da
riqueza que é você ter acesso à água. Agora, falando no mesmo sentido, o inciso sexto Aham, fala em estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e sugerir os valores a serem adotados. aham, Da mesma forma que eu acredito que deveria haver a obrigatoriedade da outorga, eu acho que a cobrança deveria ser em todos os níveis. uhum, É óbvio que num local onde houver pobreza extrema, né, não tem sentido, cobrar, né. Mas, de uma forma geral, como essa cobrança são centavos, eh, acho que deve ser cobrado e explicado por que está sendo cobrado, pela preciosidade que uhum. é o que são as nossas águas, né. E tem assim aquele caráter de valorar, né, esse bem, né, que o pessoal diz que é o efeito educativo, né? Então a gente precisa considerar ele de forma a fazer com que as pessoas atentem para a preservação da quantidade e da qualidade da água. Ou seja, ela pode usar, mas ela não pode, com esse uso, comprometer o uso de outrem. Exato. Eu lembro muito de um professor que dizia que as pessoas que moravam à beira de rios e córregos, faziam lançamento de lixo no rio, usavam como escoamento. E é uma verdade, as pessoas jogam qualquer resíduo sem dó nem piedade, sem pensar no que está à frente, sem levar em consideração que esse lixo volta quando há uma cheia no rio, e aí acha ruim, Eu acho que a gente né. perdeu um pouco do sentimento de comunidade, né? Então, essa questão da comunidade, a falta de comunidade levou a pensamentos muito egoístas, né? Então, a pessoa assim, vou jogar no rio, que o rio leva, leva embora, né? Leva para fora, tira do olhar, né? E aí a gente percebe que isso não é mais uma realidade, porque tem aí a lei do retorno, né? Então, Não, tem e essa coisa que as pessoas não percebem, que as doenças voltam, sim, né, para suas casas, que a preguiça de atravessar é lógico que tem todo um histórico de locais onde não há uma coleta de resíduo sólido, efetiva. Temos muitos problemas e esses problemas sanitários que vêm da infraestrutura das cidades, onde há um desleixo por parte do poder público, leva também que as pessoas tomem essas atitudes, mas a gente precisa voltar a educar, educar, educar e fazer com que haja compreensão da importância de cada curso d'água, né, e de renaturalizar esses cursos d'água, de resgatar. Eu ando muito triste, né, eh,
estava vendo essa semana mesmo aqui na minha rua, eu tenho aqui um rio que foi tubulado, e é uma rua pequena, e eu fico pensando que essa água é de extrema qualidade, é uma água de nascente, uma água limpa que acaba sendo misturada com esgoto. É muito triste, muito. Uhum. Eu vivo aqui hoje no meio de dois rios, o Rio Maracanã e o Rio Joana, ambos fétidos, féticos, fétidos, agora eu me perdi aqui, Fétidos, fétidos. fedorentos, vamos melhor. E aí eu fico assim, caramba, né? Precisava ter um trabalho de mobilização, né? E às vezes eu até fico pensando muito nisso, de fazer uma mobilização, porque eu fico imaginando o seguinte: como é que um estabelecimento, o cara bota um restaurante de nome, renomado e tal, e será que as pessoas, será que todo mundo vai ali para comer para ir sentindo aquele cheiro? Quer dizer, então são coisas assim meio que complexas, né? Então a gente precisava fazer uma mobilização grande no sentido de que as pessoas adotem o Rio, né? Então essa é a ideia que a gente vem Eu batendo acho aqui, a gente precisa adotar nossos rios. era super importante, inclusive, Nelson, eh, dentro do comitê aí do Baía de Guanabara, que já tem os subcomitês por região, numa bacia grande, como é a do Baía de Guanabara, era necessário que cada, por exemplo, o Rio Maracanã e o Joana, que você está falando, que se tivesse um subcomitê dessa área para envolver mais as pessoas localmente. No caso, já existe o subcomitê, só que ele ainda é grande pra caramba, que é o subcomitê Trecho Oeste da Baía de Guanabara. Né? Pois é, mas aí é Ele, muito pega, grande. ele pega aqui do Cristo e vai até Magé, então Não dá, é complicado. não dá, não dá, não há Né? pertencimento. Não há A ideia pertencimento com um comitê tão grande assim. é, Seria bem interessante, e isso fica aí uma sugestão para você pensar, é a possibilidade de pegar essas 2 microbacias e transformar em um subcomitê, né, uhum. em que se reunissem as pessoas locais, no intuito de fazer a renaturalização desses 2 rios. Porque hoje não são rios, são canais de esgoto a céu aberto. E é necessário que se faça a captação desses esgotos para que eles não caiam, né, não sejam lançados no curso d'água. Uhum. E restabelecer as nascentes também, né. Uhum. É um Mas trabalho vamos lá, bem é grande. muita coisa para conversar sobre isso. Oh, e sempre, né, Aí sempre. o 9 diz assim: estabelecer critérios de promover o rateio de custos de obras de uso mútuo, de interesse comum e coletivo, né? Então, essa coisa, a gente está aí, tem essa noção, né? E, de uma certa forma, quando você estava falando aí dessa pequena região ali, né, que envolve aqueles dois rios que eu estou tratando, que eu falei aqui, me veio aqui em mente a ideia, né, das pessoas ter as associações de rua, né? Então, se cada rua tivesse sua associação e tivesse lutando por melhoria daquela rua, ficaria muito interessante. Aí a gente pode ampliar isso para bairro e tal, mas a gente já tem por referência, né, os Uhum. condomínios, que tem um condomínio enorme,
Aí vai, chama para uma reunião, aí todo mundo na reunião de condomínio é sacar, não sei o quê, não vai. Resultado, aparece lá meia dúzia de gato pingado para deliberar sobre todo um condomínio. Então, é a mesma coisa que acontece com a rua, é a mesma coisa que acontece traçando um paralelo com os rios. O exercício da cidadania, Uhum. né, ainda é muito pouco valorizado no nosso país. É por isso que eu estou fazendo uma campanha enorme para que instituições de peso, inclusive de peso internacional, passem a discutir esse assunto. Então, estou fazendo uma campanha enorme, enorme, para que o Lions, os clubes de Lions, por exemplo, onde eu estou ligado também agora, se tome conhecimento dessa relação, né, e enverede também, né, para auxílio na gestão. Então, essa é, de uma certa forma, uma campanha que ela um dia vai acontecer. Né? Não, pouco a pouco a gente vai dando conhecimento, né, à população. Na realidade, uma população que ganha o que vai comer naquele dia, é muito difícil ela se preocupar com outros assuntos que não seja sobrevivência. Tem todos. Olha, nós temos tantas mazelas, né, para que a nossa população chegue a um nível que possa ter essa consciência da participação, da cidadania, da, tendo as suas necessidades básicas supridas, ou até não, né? Mas que ela perceba que esse trabalho de cidadania, de exercer esse poder, é um dever e é um direito ao mesmo tempo, possibilita ela ter um melhor acesso a todas as infraestruturas públicas e ter uma melhor qualidade de vida. Mas isso leva um certo tempo para acontecer. Bom, Mas vamos lá. Tem o parágrafo 1, mas vamos passar para o 39, logo no artigo 39. Se você não tiver eu acho que ele é um pouquinho grande para hoje, Nelson. Não. Rapidinho a gente passa, porque só composição. Então vamos lá. Os comitês de bacias hidrográficas são compostos por representantes, da União, 2, dos estados e do Distrito Federal, cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação. 2, dos municípios situados no todo ou em parte em sua área de atuação. 4, dos usuários das águas de sua área de atuação. 5º, das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. Aí o parágrafo único diz que o número de representantes de cada setor mencionado nesse artigo, bem como os critérios de isenção. Deixa eu desligar isso aqui. Os critérios para a sua indicação serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada à representação dos poderes executivos da União, do Estado, Estados, Distrito Federal e município, a metade do total dos membros. Vamos dar uma paradinha aqui. Espera aí, vamos dar uma paradinha aqui, que não, daqui a pouco vai ficar confuso para as pessoas. Todos os comitês de bacia, sejam federais ou estaduais, né, eles têm obrigatoriamente um representante da União, um representante do Estado ou estados e do Distrito Federal, dos municípios situados na área de atuação, dos usuários, novamente chamando atenção, usuário
na legislação de recursos hídricos é aquele que capta água bruta ou dilui os seus efluentes num curso d'água. As entidades civis, que é o que o Nelson acabou de ler agora, entidades da sociedade civil de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia. E aí vem esse parágrafo primeiro. O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os critérios para sua indicação, serão estabelecimentos no regimento interno dos comitês. Por quê? Porque aí vem uma lista de quais são as entidades, né, da sociedade civil que podem participar. Mas de todos os segmentos, né? Elas são De todos os estruturadas segmentos. em função do número de vagas. Exatamente, em função do número de vagas, porque não são vagas ilimitadas, né? E também elas não podem exceder a metade do total de membros. No caso de representação da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, você não pode ter mais que 50% da composição dos comitês de instituições de poder público. Sim. Para que não haja uma superveniência do Estado no comando dos comitês. Agora, me cabe um parênteses aqui, Rafaela, é que é o seguinte, embora uma instituição possa não fazer parte de um comitê, as reuniões são abertas, são públicas, então pode participar e falar e opinar e tal. Com certeza. Aí a questão, se for para voto, aí nesse caso de votação, aí essa instituição não pode fazer parte, né? Então, quer dizer, não pode votar, mas ela pode influir no voto daquele que tem o direito de voto. E isso tudo é estabelecido no regimento interno e com edital o edital eleitoral e tal, todo esse processo, período de mandato, né? Tudo está previsto no regimento interno. Certo. E o que eu acho interessante nessa legislação é justamente que, como ela é uma legislação que depende da participação e da participação de todas essas esferas, esfera federal, esfera estadual, municipal, dos usuários e das entidades de sociedade civil, quanto mais equilibrado for o número de participantes de cada setor, e aí eu divido esse setor em 3, o poder público, os usuários e a sociedade civil organizada, melhor se dá o equilíbrio entre esses 3 entes, né? Nos comitês estaduais, e como é o caso aqui do Piabanho, nós conseguimos equilibrar o número de participantes. Exatamente o mesmo número de participantes do poder público é o número de usuários e é o número de sociedade civil. Então, quanto mais equilibrado, né? Melhor. É uma tendência de ter esses equilíbrios, digamos assim, igualitário, né? Sim, porque aí você tem uma participação equilibrada, né? Muito bem. O parágrafo 2º fala: nos comitês de bacia, de rios fronteiriços e transfronteiriços de gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores.
Esses comitês transfronteiriços e fronteiriços, eles são muito interessantes de serem estudados como um caso, né? Fazer estudos de caso, porque demandam ao Ministério das Relações Exteriores um excelente relacionamento com diplomatas do outro país, né? Às vezes até mais de um. É interessante Então, o é seguinte, que interessante. a gente tem nessas relações dentro do Brasil duas situações bem distintas. Na região norte do país, as nossas águas vêm de fora. Ou seja, nós estamos na parte baixa dos cursos d'água. Né? Então, o Rio Negro, Solimões e tal, vem de fora. Né? Então, essas relações, e essa estrutura de relações hídricas torna-se fundamental. Aí, aqui do Mato Grosso para baixo, né? Aí a gente já está na parte alta. E aí o que acontece? Os países lá embaixo, né? Então, Uruguai, Paraguai, Argentina, tal, a relação, a gente está na parte de cima. Então tudo que a gente quis reivindicar para quem está acima da gente, a gente precisa também respeitar para quem está abaixo da gente, né? Exatamente, Nelson. Tanto a gente tem que ter o direito de receber água com qualidade lá na bacia amazônica, quanto a gente deve respeitar os nossos países vizinhos que recebem as nossas águas ou que compartilham as nossas águas. E aí vem o parágrafo 3º. Nos comitês de bacia hidrográfica, de bacia cujos territórios abranjam terras indígenas, devem ser incluídos representantes, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, como parte da representação da União, e 2, das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia. Eu acho que isso é bem óbvio, né? Que tem que ter mesmo. Interessante que nós tivemos uma reunião do colegiado coordenador do Fórum Nacional, um representante da FUNAI apresentando, né, aonde tem comunidades indígenas por região hidrográfica de todo o país. Aí foi uma coisa interessante, eu tenho essa apresentação, mas eu queria muito que a FUNAI fizesse uma live comigo no Eu Cuido de Rios, para deixar isso assim, a sociedade toda conhecer, né? Mas até agora não consegui que liberassem a pessoa que fez a apresentação lá no colegiado coordenador para uma live. Embora eu tenha ficado com a apresentação, eu acho que eu mesmo vou fazer, assim, sabe? Vou pegar aquela apresentação, embora pode estar até desatualizada, mas eu vou deixar público essas conexões, né, de áreas indígenas com comitês de bacias, porque para que os comitês se debrucem nisso e busquem, né, resgatar representação da FUNAI para dar voz, né, a essas pessoas que estão lá enquadradas como índios, né? Mas é isso. Vamos lá. Agora, parágrafo 4º. A participação da União nos comitês de bacia hidrográfica com área de atuação restrita a bacias de rios de domínio estadual dar-se-á na forma estabelecida nos respectivos regimentos. E aí cabe a cada comitê estadual estabelecer
quantos membros da União vão participar. Normalmente é um representante da União, que aí qualquer órgão federal pode indicar representante. Aqui no Piabanha, a gente tem representante do ICMBio, mas poderia ser de qualquer órgão federal. E o artigo 40, os comitês de bacia hidrográfica serão dirigidos por um presidente e um secretário, eleito dentro dos seus membros. E aí também depende, isso aqui no caso de Rio Federal é assim, no caso de... Isso vai depender do regimento interno também. Tem comitês que só tem presidente e o secretário, e tem comitês que tem um órgão colegiado, um diretório colegiado com X membros desse diretório fazem parte o presidente, o secretário e mais alguns membros eleitos. No caso do Bandu e Guanabara, nós temos 2 representantes de cada segmento, ou seja, a diretoria é composta de 6, né? E agora a gente vem trabalhando intensamente para que cada um desses 6 tenha uma função muito bem definida no regimento interno, né? Então, tem lá o diretor de outorga, por exemplo, né? Cobrança e outorga, acho que é fundamental. O diretor de comunicação, para ser a pessoa responsável pelas comunicações do comitê para com a sociedade, e também as comunicações internas. Vejo a importância de ter um diretor financeiro, né, que possa fazer as interligações de recursos, acompanhar os recursos do comitê de uma forma geral, né? E aí a gente vai vendo essas integrações com base nas características da região hidrográfica, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a indicação de um representante de relações exteriores. Por que também não temos um representante de relações intermunicipais e órgãos estaduais? Então, esses arranjos a gente precisa discutir e fazer inserção nos regimentos internos, que também, quero dizer, é bastante dinâmico, né? Eles vêm sendo atualizados ao longo do tempo, né? Então, a gente teve... desde que eu participo do Piabanha, já foi alterado o regimento interno, no Comitê da Baía de Guanabara, idem, no Comitê Bandu, logo que entrei, eu fui uma das pessoas que trabalhou a versão que está vigente até hoje, mas que já carece de inúmeras atualizações. E a gente, inclusive, está em curso lá no Comitê Guandu um grupo de trabalho se dedicando a essas atualizações para que a gente vá aperfeiçoando, né? E como eu disse e tenho dito, o sistema de gestão está ganhando uma maturidade, né? Uma compreensão bastante interessante dos papéis. O que demanda também, Nelson, como de 4 em 4 anos os regimentos internos são revistos, esse amadurecimento é super importante. O que me preocupa um pouco ainda é a renovação dos quadros, porque ela é extremamente necessária, né, que novos quadros se agreguem ao comitê, mas leva um tempo relativamente grande para que as pessoas se apropriem
desses regimentos e de toda essa legislação, de todas as particularidades de cada região hidrográfica, para que elas possam atuar. E o comprometimento na atuação de um comitê de bacia tem que ser muito grande. A disponibilidade também. Porque Como esse assunto é um assunto que mexe, eu tenho digamos assim, uma paixão grande por essa atividade. A gente vem assim, trabalhando intensamente para que os comitês se filiem ao fórum, como é que é? Fórum da Juventude em Recursos Hídricos, que foi o resultado, né, tirado no último INCOB, no último Encontro Nacional de Comitês de Bacias, em Foz do Iguaçu, presencial. Então, tivemos uma oficina de jovens e os jovens criaram esse fórum. Esse fórum tem hoje a sede aqui no Rio de Janeiro e a minha instituição, a Uma Brasil, é uma das fundadoras desse fórum. A gente vem atuando muito intensamente para que haja novas adesões, inclusive comitês de bacias hidrográficas, no sentido de promover a qualificação de jovens, trazer esses elementos que envolvem a gestão de recursos hídricos para os jovens, no sentido deles assumirem, né, à frente aí posições até de destaque. Nós temos, por exemplo, vários presidentes de comitês de bacias hidrográficas que são jovens, né? Então, ou seja, têm menos de 29 anos. Né? Então, essa renovação para a gente é importante. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o caso ali do Macaé das Ostras, né? Que teve lá um jovem pilotando o comitê, na presidência do comitê, de forma bastante intensa. Né? Mas é isso. Com certeza. E temos que incentivar cada vez mais, porque nós já estamos digamos que na terceira fase das nossas vidas, né, Nelson? Uhum. E temos que dar espaço para a juventude assumir e capitanear esses processos. Agora, eu acho que é muito importante não ver os comitês de bacia como palanque político. Os comitês precisam ser totalmente isentos de viés político partidário, nesse sentido. Isso eu acho muito importante. E até hoje eu tenho visto isso com bastante alegria, porque eu não vejo palanque político nos comitês, para que não haja desvirtuamento da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela é para todos e deve ser isenta de viés político, partidário, pelo menos. Então, vamos lá. Muito bem. Aí, sexta-feira, a gente vai falar das agências de água, no capítulo 5, né? Isso. E aí, mais uma vez, minha gratidão pela tua participação. E cada vez mais a gente fica empolgado e vai vendo que esse estudo aqui está sendo legal. E o grupo está crescendo. A gestão de recursos hídricos, para você, para mim, é paixão. A gente gosta e sabe, ou talvez tenha consciência da importância que isso tem para a vida, para a qualidade de vida das pessoas. Eu vejo assim, eu vejo como uma missão o que a gente está fazendo. É isso aí. Um bom dia aí para você e para todos. Para você também. Tchau, tchau.